Senhor Deputado Marcos Sá. Sr. Presidente, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, a implementação do CIRVER permitirá resolver de forma satisfatória o problema de fim de linha dos resíduos industriais perigosos e inorgânicos. Contudo, a articulação desta medida com uma política de concentração revela-se fundamental, pois é a forma segura de valorização e eliminação dos resíduos orgânicos não passíveis de reciclagem ou regeneração. Estamos, como é evidente, a falar da opinião técnica da comunidade científica, bem exemplificada pelas políticas seguidas nos últimos anos na União Europeia. Foi por isso um erro o governo do PSD ter revogado a concentração e termos como alternativa à resolução dos nossos problemas a mera exportação de resíduos. Foi um erro porque viola claramente todas as orientações da política europeia de resíduos, que institui o princípio da autossuficiência, segundo o qual cada país deve tratar os seus próprios resíduos no seu território. Foi também um erro porque retirou competitividade à indústria portuguesa, oferecendo-lhe uma solução cara e incerta. Senhora Deputada, se me permite, a minha primeira pergunta vai no sentido de obter um esclarecimento. O PEV pede com este projeto de resolução a suspensão dos projetos e testes de coincineração e uma ampla discussão pública sobre a matéria. Acha Vossa Excelência que 10 anos não foram suficientes para discutir a coincineração em Portugal? Bem lembrado. Do ponto de vista científico, há novos elementos que sustentem esta posição do PEV. Como sabes, os novos elementos científicos reforçam e de que maneira esta política. Mas se tiver algum estudo que contraria o relatório elaborado pela Comissão, agradeço que o faça distribuir por todas as bancadas. Senhores deputados, bem sabemos que esta solução poderá não ser o caminho mais fácil. São, aliás, compreensíveis os receios das populações, devido principalmente a constantes manobras e declarações de alguns políticos. Pelas posições públicas da oposição, até parece que só vão começar a existir resíduos industriais perigosos quando avançar a consideração. Senhores deputados, a verdade pura e dura é que estes resíduos só deixarão de existir quando forem considerados. Senhora Deputada, foi criado o mito do perigo iminente provocado pelas dioxinas, sem que nunca tenha sido exibida documentação credível sobre esta matéria. Relativamente à saúde pública, fator de decisão que o governo do Partido Socialista jamais iria subvalorizar, gostaria de obter os seguintes esclarecimentos pela sua parte. Em primeiro lugar, se concorda com o preâmbulo da Diretiva 2076 da Comunidade Europeia, onde se pode ler, e passo a citar: a distinção entre resíduos perigosos e resíduos não perigosos baseia-se principalmente nas propriedades dos resíduos antes da sua incineração ou coincineração e não nas diferenças das emissões, ou seja, relativamente às emissões as regras são as mesmas. 2. Se concorda com a conclusão do grupo de trabalho médico da Comissão Independente, que dizia há alguns anos o seguinte: a coincineração contribui globalmente para uma franca redução dos riscos para a saúde das populações que resultam da contaminação de solos ou de uma queima não controlada. Para finalizar, convém, no entanto, reforçar 3 ideias-chave. Visto que defendemos o princípio da autossuficiência em matéria de resíduos e somos frontalmente contra a sua exportação, defenderemos o mesmo princípio no que diz respeito à importação de resíduos industriais perigosos. Ponto número 2. Reafirmamos a importância das comissões locais de acompanhamento, pois reforçam a total transparência desta atividade. Ponto número 3. Não iremos ceder a populismos baratos ou a discursos fáceis. Como é de conhecimento público, os presidentes da Câmara Municipal de Coimbra e Setúbal anunciaram que não irão emitir uma suposta licença para o início desta atividade. Esquecem-se, contudo, que a passagem do regime de empresas que já estão a considerar resíduos para o regime de valorização de resíduos perigosos dependerá apenas da entidade licenciadora e não da autorização camarária, como de facto aconteceria, por exemplo, se fosse construída uma nova unidade. Senhores deputados, nós estamos do lado da razão científica, pois o medo, por ser subjetivo, não precisa de razões nem argumentos. Este é o caminho da responsabilidade e não abdicaremos dele em nenhum momento. Muito obrigado.